Amós, capítulo 9. Livro do profeta Amós, capítulo 9. Estamos hoje encerrando essa jornada de encontros que tivemos aqui nas sextas-feiras sobre a adoração. Como é bom sabermos o que estamos fazendo, ou melhor, adorarmos de forma consciente. Como disse, tem muita gente achando que a adoração é só aquele levantar dos braços de alguém ali chorando, né? A adoração vai muito mais além. E nós vamos ver pela palavra do Senhor que a adoração não fica apenas em gestos físicos ou emotivos que nós possamos expressar ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa convivência cristã, ao longo dos nossos encontros na congregação, ou em casa, ou trabalhando, de uma forma ou de outra. Existem muitas maneiras de se render adoração a Deus. Creio que os meus irmãos já o acharam. Amós capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 11 ao versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Deus que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor. Eis que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta a Israel, o meu povo, expatriado, terra nova sorte. Terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas, e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim, haverei de plantá-los no meu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei, assegura Deus, Yahvé, o seu Elohim, Deus. Amém? Tome seu assento e glorifique a Deus. Queridos e amados irmãos, entre tantas coisas que nós já falamos aqui nos momentos que antecederam o dia de hoje, falamos muita coisa a respeito da adoração. Inclusive a arca, que era tida pelo povo, a arca era um objeto de adoração, mas o que é que o povo estava fazendo? Estava tomando a arca como amuleto de vitórias, e estavam esquecendo de adorar. É um perigo quando Deus coloca algo diante de nós e nós não sabemos fazer uso daquilo que Deus colocou para nós fazermos. Deus colocou um ministério na tua mão, ou te deu um dom e você simplesmente despreza. É um perigo, não é assim? A arca, ela não estava ali para ser um objeto ou um amuleto de vitórias para o povo de Israel. Prova disso é que quando a arca estava chegando, estava sendo trazida de volta para o povo,
O povo se alegrou não pela arca em si, ser o instrumento a materialização da presença de Deus simbolizada ali por aquela arca. O povo não estava dizendo assim: a arca está voltando, glória a Deus, vamos adorar o nome de Jesus. O objeto que lembra a presença de Deus está de volta e agora a gente vai adorar a Deus. O povo estava preocupado, sabe com o quê? A arca está voltando, isso quer dizer que a gente vai massacrar os inimigos. Assim são as coisas nos dias de hoje. Às vezes Deus coloca instrumentos maravilhosos na nossa mão e sabe o que é que a gente faz? Quer usar esses instrumentos para os nossos próprios interesses. E às vezes essa questão se traveste de adoração, de serviço a Deus, mas às vezes esse serviço está por trás dos nossos próprios interesses. Vocês sabem a história, o que aconteceu com o povo depois que a arca voltou? Eles foram trucidados pelos inimigos. E aí? A arca não estava lá? Que adianta a arca estar presente? Que adianta estarmos num lugar, no ambiente? Eu vou falar sobre isso, o ambiente. Que adianta estarmos num ambiente se nós não estamos alinhados com o propósito do ambiente? Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Glória a Deus. E essa leitura que nós fizemos, ela nos traz também a lembrança alguns requisitos que são por demais importantes e que nós precisamos guardar em nosso coração. Porque senão vamos incorrer nos mesmos erros que os povos, ou o povo lá no passado cometeu. Quem quer voltar a cometer erros do passado? Ninguém, né? Ninguém quer cometer erros. Aliás, ninguém quer, não é nem voltar a cometer, ninguém gosta de cometer erros. Pelo menos aqueles que são filhos, servos de Deus, que conhecem a palavra, que sabem que determinadas coisas afastam a presença de Deus do meio de nós. Nós não queremos cometer erros, nós não queremos pecar, nós não queremos errar o alvo, nós queremos continuar servindo a Deus, nós queremos continuar em uma vida de santidade, nós queremos continuar servindo a Deus com integridade, com inteireza, com plenitude. É isso que nós queremos. Ninguém quer pecar, ninguém quer errar. Mas quando erramos, o que é que acontece? O temor de Deus no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, que testifica dentro de nós, ele liga o alerta e diz assim: ei, está errado, não é por aí, corrige, conserta, pede perdão, se arrepende. Porque caso contrário, a minha presença vai se afastar de ti. A minha presença vai se afastar desse lugar. Sabe o que é que acontece com um lugar sem a presença de Deus? Um lugar sem a presença de Deus, um ambiente sem a presença de Deus, sabe o que é que é? Quem pode me ajudar? Diga aí alguma coisa. O que é um ambiente sem a presença de Deus? Vazio, morto, o que mais? Vai dizendo aí, meus amados. Me ajudem. Deserto, triste, sem sentido, sem razão, sem vida. Vocês estão descrevendo o cemitério, né? Sem nada. Porque no cemitério só tem mesmo os restos mortais. Cemitério só tem mesmo lembrança. Lembrança de algo que foi. Muitos sonhos ali. O cemitério é rico em sonhos que estão ali enterrados, que não podem mais acontecer. Sabe o que é isso? Na nossa vida, na vida do povo de Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, daqueles que ele resgatou do charco de lodo, do pecado, do mal, na nossa vida significa voltar a tudo aquilo que a gente era, se a presença de Deus não estiver no lugar. E adorar a Deus não se adora de qualquer forma, de qualquer maneira.
A adoração de Deus é tão maravilhosa que ela ainda existe hoje e existirá eternamente na glória. E ela existe aqui, estamos ensaiando essa adoração. Por quê? Profecia vai se acabar, não vai ser necessário mais profecias. Não vai ser necessário mais outras, não vai ser necessário cura. A gente não vai precisar estar impondo as mãos e no nome de Jesus a doença vai embora. A gente não vai precisar mais estar usando máscara, não é por conta de pandemias. Porque tudo é glória. Mas a adoração e o louvor a Deus, lá no céu, tudo é adoração a Ele. Os anjos, querubins, serafins, cercam o trono adorando. Glória, glória, santo, santo, maravilhoso, maravilhoso, aleluia. É assim. É o ambiente. O ambiente de glória é diferente. O ambiente onde a vida está presente, ele tem outro ar, ele tem outra atmosfera. Porque você acha que você chega em alguns lugares, que tem um rótulo lá de Deus, de alguma coisa, você entra vazio e sai perdido. Você entra triste e sai mais triste ainda. O que é que você acha que aconteceu com esse lugar? Você acha que a vida está presente nesse lugar? Você acha que a presença de Deus está presente nesse lugar? Porque quando Ele está presente, Ele move tudo. Quando Deus está presente, algo novo tem que acontecer. Deus estava falando isso aqui através do profeta Amós. Eu quero restaurar Israel, eu quero restaurar o meu povo, eu quero restaurar a adoração no meio da minha igreja. Quando a adoração a Deus, quando o altar de Deus está restaurado, tudo pode acontecer. Vitórias, bênçãos, realizações, conquistas, mas isso não é nada comparado à presença maravilhosa do Espírito de Deus. Essa sensação gostosa que a gente sente quando o Espírito Santo começa a se mover no meio de nós. Deus, Ele quer reedificar a sua tenda. Assim como Ele falou através do profeta Amós. Ele quer reedificar a sua tenda. Porque onde tem uma tenda, tem um altar a Deus. Aleluia. Vamos entender isso. Porque, queridos, desde o princípio de tudo, se vocês voltarem um pouco, biblicamente falando, nós vamos entender que esse contexto de Deus, de sempre querer seu altar edificado, reedificado, seu altar consertado, seu altar estruturado, desde o princípio Deus quis fazer isso. Deus tem buscado a restauração, criando ambientes para ficar conectado com o homem. Foi assim no Éden. Foi assim no Éden, lá no jardim. E às vezes o homem, quando peca, mesmo pecando, no ambiente que o próprio Deus criou para a adoração, por isso que às vezes acontece isso. Essa é outra questão. Estamos às vezes num ambiente que é maravilhoso, só que nós pecamos, não nos arrependemos, não consertamos o nosso altar com Deus. Aí viemos para o lugar de adoração. Aí não acontece nada comigo, mas ali aquele ambiente foi abençoado por Deus, foi visitado por Deus. Mas o meu altar, quando ele não foi consertado, eu não vou sentir nada, não vai acontecer nada comigo, eu não vou ver nada acontecer, mas Deus agiu, Deus esteve ali naquele lugar. Por quê? Porque o meu altar estava desconcertado, porque eu pequei e eu não me arrependi, e o Espírito Santo de Deus passou e eu não senti nada, e eu perdi a bênção. Quando o próprio... Aliás, uma coisa que é interessante, eu tomei nota aqui, e eu estou justamente olhando esses apontamentos para eu não me esquecer. Para termos muito cuidado com os ambientes que nós temos pisado os nossos pés. Porque às vezes nós estamos num ambiente maravilhoso e vamos
visitamos um ambiente que não está alinhado, e o que é que acontece? Por exemplo, se eu vou usar a simbologia da máscara, né? Eu não vou entrar nessa questão da teoria, eu vou tomar aqui como exemplo. O que é que as autoridades recomendam para nós? O uso da máscara. Mesmo alguns dizem, não serve, não tem necessidade, isso aí eu não vou entrar nessa questão. Mas as autoridades recomendam usar a máscara. Quando eu uso a máscara, qual é a minha sensação? É de que mesmo estando incomodando, eu estou o quê? Protegido. Não é assim? Aí eu vou para um ambiente que não usa máscara. O que é que acontece? Eu estou vulnerável. Eu estou exposto. Por isso, queridos, que eu vou ser bem sincero. Há ambientes que eu não faço questão de sequer ser convidado para estar lá. Certa vez a pastora falou aqui, ela recebeu um convite para ministrar uma palavra, e ela ia ofertar, e o Espírito Santo falou no coração dela, vai semear numa terra seca? Temos que ter muito cuidado com os ambientes que são criados, tá? Os ambientes que nós pisamos, porque o ambiente influencia. O ambiente, ele influencia. Queridos, passando um pouco mais adiante aqui, o ambiente de ligação direta com Deus, sem atravessadores, sem nada para interromper a adoração, é tudo que Deus deseja conosco. Eu cito aqui o exemplo de Moisés, quando ele fez uma tenda fora do arraial. Porque o que é que estava acontecendo com o arraial? O arraial estava contaminado. Moisés fez uma tenda fora do arraial. E o que é que aconteceu? Deus visitava Moisés. Por que não visitava lá o arraial? Estava contaminado. Moisés fez uma tenda fora do arraial. E nós vamos entender outro detalhe interessante, que estudando a palavra para o dia de hoje, eu pude enxergar outra situação semelhante à de Moisés, e que está inteiramente ligado com a questão das tendas que nós estamos levantando. Aleluia. Escuta aqui, querido. Deus cria o ambiente. Foi lá no jardim, foi a arca e foi o tabernáculo. Até o homem entender que Deus dá o modelo para a sua tenda. Escute isso aqui. E quando o homem entende esse modelo, ele faz o modelo de Deus. Daí entra na história um outro personagem chamado Davi. Davi entra na história em relação a essa questão da tenda. Porque o que é que era de costume fazer com a arca? Não é? A arca tinha que estar lá no templo, tinha todo aquele ritual, tinha todo aquele cerimonial, acessível a poucos. Davi fez a tenda, um lugar na terra que o homem criou para mim, assim diz o Senhor. Está lá em 2 Crônicas 3, 1 a 3. Aleluia, você vai entender melhor esse princípio. O tabernáculo estava lá em Gibeon. Davi faz a tenda em Goleade e Quireó. Você vai entender esse princípio, queridos. É coisa gostosa de Deus. Isso está inteiramente ligado à adoração a Deus. Nós precisamos estar ligados com isso. Precisamos estar atentos a esse princípio. Davi decidiu fazer um lugar diferente. Sem sacrifício, sem holocausto, sem o sangue que ainda estava por vir, que era o sangue do cordeiro. Acessível. O que é que eu quero dizer com isso? Em muitos lugares, como é que funciona o princípio de adoração a Deus? Não, vamos cantar 3 hinos mais tradicionais, 3 hinos mais animados. Aí a gente faz a leitura da palavra,
traz uma palavra, faz o ofertório, todo mundo vai embora para casa. E tem muitos lugares que o roteiro, a liturgia, ela é a mesma, igualzinha a que fez aqueles sacerdotes. Era sempre o mesmo ritual, não podia mudar aquilo. Tinha que ser todo aquele roteiro, tinha que se obedecer aquele roteiro. Sacrifício de animal, profeta, o sumo sacerdote tinha que estar sendo amarrado pela corda para poder entrar no Santo dos Santos. Todo aquele ritual tinha que ser obedecido. Davi fez diferente. Davi resolveu fazer algo diferente. Porque uma coisa, queridos, que eu quero também trazer para vocês, é que quem sustenta o louvor e a adoração é o Senhor. Não é a congregação, não é a igreja, não é o ministério. Deus só sustenta aquilo que Ele cria, não aquilo que os homens inventam. Escute isso, Deus só sustenta, Deus só abençoa aquilo que Ele cria e não aquilo que os homens inventam. Tem muitos lugares querendo fazer as pessoas irem à adoração da maneira que a liturgia recomenda. Se, por exemplo, começarmos um culto aqui já cantando e fomos até o final do culto cantando, talvez vamos ser censurados por muita gente. Cadê a leitura da palavra? Cadê a palavra? Eu pergunto a você, quem é mais importante? A liturgia ou a conexão e a adoração ao Deus vivo? Ele pode fazer como Ele quer, Ele é o Senhor. Ele pode querer que a gente comece adorando a Ele, orando do começo ao fim do culto. Ele pode pegar aqui qualquer dia desse, amados, fica de pé, vamos ler a palavra. A gente leu, iniciou o culto, senta, vamos ouvir a palavra até o final. Deus pode fazer isso. A adoração é dele, o ambiente é Ele que cria. Quando Deus prepara o ambiente, quando Deus age no ambiente, Ele se responsabiliza pelo que Ele está fazendo. Porque eu posso conhecer uma ou outra, uma realidade ou outra, mas é o Espírito Santo que conhece tudo. Escuta só, queridos, o vinho novo não se deita em odres velhos. O que é que eu quero dizer com isso? Qual é o entendimento que a gente tem? Tem muita gente preso à religiosidade, ao legalismo, ao tradicionalismo, e esquece que o fluir é de Deus, é Ele que faz. A adoração, ela vem da maneira que Deus quer, não da maneira que a liturgia ou como qualquer rito religioso vá orientar. O Espírito Santo, ele flui da maneira que Ele bem quer, como Ele bem entende. E quando Ele faz, aí tudo muda, o ambiente muda, as coisas mudam, a presença vem. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de Salmos. Quando Davi chega e declara que Deus me livrou dos inimigos e eu estou vitorioso. Está Davi lá cantando os salmos. Aí a Bíblia chamou de salmo. Da maneira, inclusive Davi, na sua forma diferente de adorar, ele foi censurado pela sua mulher. Lembra de Mical? Davi foi censurado por Mical. Por quê? Era diferente a maneira que ele estava ali adorando a Deus. Ele deixou o Espírito Santo fluir. Aí Deus fala: tenho achado em Davi, o meu servo, a quem tem me adorado. Queridos, aí esquece a parte que Davi é um ser humano, que teve momentos que ele fraquejou, porque ele é humano como a gente. Inclusive ontem, foi uma das coisas que eu falei na escola bíblica, né? Que às vezes Elias, lá em Tiago 5,17, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Davi era homem sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Mas vamos falar de quando ele se deixava levar pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele adorava com liberdade, quando ele abria e rasgava a sua alma diante do Senhor.
É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você aplique no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Porque adorar a Deus não se faz de qualquer forma. E Deus, quando olha o coração contrito, aberto para Ele, as coisas começam a mudar. Aleluia. Deus disse: achei o meu servo Davi. Sabe o que é que eu entendo com isso, querido? Alguém que entende a conexão com Ele, o Senhor, alguém que entende essa conexão que acontece entre o homem e Deus, que independe de ritualismo, independe de legalismo, quando alguém entende essa conexão, que foi o caso de Davi, Deus determina que o cetro jamais sairá da sua casa. Quem está entendendo isso? Deus vai determinar: na casa do meu servo, eu não permitirei que o cetro saia. Ou seja, a minha bênção estará perpetuamente nesse lugar, porque o meu servo entendeu o princípio de estar conectado comigo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Quem entende a adoração a Deus não adora apenas quando tudo está bem. Aliás, você já experimentou adorar a Deus? Quando eu digo adorar a Deus, é se rasgar diante dEle. Esquecer de tudo que tem lhe cercado, perseguições, afrontas, qualquer outra coisa, qualquer outro sistema. Quando nós adoramos a Deus, e aí a questão é essa: já experimentou adorar a Deus quando as coisas não vão bem? Inclusive tem um louvor que é muito bonito, que diz assim: eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Aleluia. Mas tem gente que só quer adorar quando a feira está completa. Tem gente que é como que diz assim: vou cumprir tabela. Deus fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha. Se Deus não fizer o que eu quero, aí as coisas complicam. Aí eu não adoro, vou ficar amuado. Vou chantagear Deus. Vou ficar com a cara feia, não vou para o culto, vou fazer greve, até Deus me atender. Que adorador é você? Pergunte para quem está aqui do seu lado. Catuca teu irmão aí, naquela catucada santa. Que adorador é você? Meu Deus. Nos guarde, Senhor. Nos guarde, meu Deus. Temos um exemplo clássico de quem adorava em qualquer circunstância. Quando eu falo assim, lá, eu não preciso nem dizer, você já lembra, Jó. Né? Jó adorou. Inclusive o louvor deixa bem claro isso. Que Jó, na hora da sua pior angústia, ele não murmurou, ele adorou. Aleluia. Se nós entendermos o que é adoração, nada vai nos separar dele. Sabe onde é que está escrito isso? Romanos 8, 35 a 39. Nem perigo, nem fome, nem espada, nem nudez, nem angústia, nem afronta, nem perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da conexão com Ele, da adoração a Ele. Está escrito, é a palavra de Deus. A interessante é que, ao estudar esse princípio do resgate da adoração a Deus, do resgate desse altar a Deus, eu fico pensando, Davi já estava vendo a cruz. Davi já estava olhando a adoração a Deus sem véu, sem sacrifício. Quando ele prepara a tenda, ele estava dizendo assim: em Cristo você tem liberdade para adorar. Você não vai precisar de sacrificar o bode, o boi, o animal, o cordeiro. Não, o próprio cordeiro.
Ele proporciona para nós essa livre adoração. Aleluia! Davi faz uma coisa interessante. Ele separa 3 famílias, Asaf, Atã e Jedutum. É um mistério nisso. Davi não podia fazer isso com todo mundo, mas ele separa 3 famílias. O que será que ele viu nessas 3 famílias? O que será que estava ali? Que mistério era aquele? Para ele separar dentre todo o povo 3 famílias. Como podemos entender isso? E Davi pega a arca que era para estar no tabernáculo e ela fica na tenda. E essas 3 famílias estavam revezando 24 horas ao lado cercando a arca. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Eles se revezavam, as 3 famílias, adorando a Deus, para que a presença de Deus não se afastasse daquele lugar. O que temos feito para que a presença de Deus ela permaneça? E aí eu entendo que até dentro de cada casa, de cada lar, precisamos acionar os membros da nossa família. Seja o pai de família, seja a mãe de família, devem estar antenados, devem estar ligados para a adoração a Deus. Isso é um dado interessante, isso que Davi fez, porque em vista da congregação do povo, Davi estava tomando essa atitude. Isso aqui é um exemplo para nós. Às vezes esperamos que o pai de família faça. Eu tenho o meu pai, se ele fizer, tudo bem. Se ele não fizer, meu pai é o cabeça do lar. Vou deixar a minha mãe adorar. Se minha mãe adorar, ela adora por nós, está tudo certo. Tá não. Todos têm que estar envolvidos. Todos têm que adorar. Todos têm que ter a conexão com Deus. Porque seu pai e sua mãe não vai lhe levar lá para cima, não. Quem vai levar é você, a sua adoração, sua conexão com Deus. Aliás, essa conexão com Deus, essa intimidade que gera essa adoração, faz com que você mude de atitudes. A intimidade com Deus, essa adoração a Deus, e essa questão que fazia de Davi ser segundo o coração de Deus, não é que Davi era segundo o coração de Deus porque pecou. Como é que pode um homem ser segundo o coração de Deus e pecou? Queridos, primeiro, Davi, eu já falei aqui, era sujeito às mesmas paixões, às mesmas limitações que qualquer um de nós somos. É fato. Davi não era nenhum homem sobrenatural. Aliás, só teve um que veio lá de cima e voltou para a sua glória, que foi Jesus, que não conheceu pecado, não conheceu limitação. Qualquer um, nascido de mulher, é sujeito às paixões e às limitações. Inclusive Davi, inclusive Elias, inclusive Moisés, inclusive Salomão, inclusive qualquer outro, sujeito às limitações. Mas nós precisamos, queridos, ter em mente que é necessário que tenhamos essa conexão, porque quando estamos ligados com Deus e temos intimidade com Deus, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem a afronta, se temos uma conexão, tudo flui, tudo é diferente. A maneira de eu enxergar o problema é diferente. A maneira de abordar o problema é diferente quando eu estou em conexão com Deus. Quando não estamos conectados com Deus, que vem um problema, qual é a primeira reação? É usar as mãos. Em outras palavras, usar a força. Quando nós estamos alinhados com Deus e conectados com Deus, que não é os recursos humanos, a nossa força que resolve, aí a gente corre para o joelho. Quem está conectado com Deus, que as mãos não podem fazer, é os joelhos que fazem. É o joelho que recorre, que faz a ligação direta com o céu. Aleluia. Mas é só para quem crê, viu? Ninguém é obrigado a fazer isso, não. Quem quiser agir com a sua própria mão, faça. Mas eu recomendo, busque a conexão com Deus, busque a intimidade com Deus, busque a adoração a Deus. A adoração ela vem com a busca, com a intimidade. Nunca você vai entender a adoração a Deus se você não
fazer fluir ou não gerar intimidade com Deus. Eu já disse aqui numa outra ocasião. Ninguém chega e diz assim, olha, eu vi você e vou me casar com você. Não. Há toda uma relação, né, de aproximação, de namoro, de noivado, e depois se chega a um casamento, quando se tira as conclusões de que, de fato, aquela pessoa está alinhada. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos gerar essa intimidade com Deus. Dessa intimidade, aí sim, eu vou fluir em adoração a Deus. Eu vou adorar aquele a quem eu tenho intimidade, a quem eu amo, a quem eu estou conectado. Queridos, Davi mudou o lugar. Davi não ficou bitolado aos costumes daqueles homens tradicionais, né? E o segundo ponto, eu quero pedir a você que vá lá em Ezequiel. Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 43. É a segunda parte da mensagem dessa noite. Ezequiel 43. Escute o que a palavra de Deus traz para nós nesse resgate da verdadeira adoração a Deus. Ezequiel 43 diz assim: então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste. Que dava para onde? E eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel. Vai aguardando aí, viu, querido? Primeiro, portão. Direção leste. Depois, glória de Deus. Se você olhar para o tabernáculo só tinha uma porta. Essa porta era para o leste, para o oriente. Eu não vou entrar aqui no princípio escatológico, porque não é escatologia hoje que a gente vai falar, porque também tem uma verdade muito profunda, escatológica, a respeito do portão do oriente, que dá para o leste. Oh glória, aleluia. Eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do oriente, e o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder. Aleluia! E toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar. E me atirei reverentemente ao chão, com o rosto rente à terra. Então a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, por onde, queridos? Pela porta que dava para o oriente a leste. Glória. Tem um mistério tão maravilhoso aí. Aleluia. Escuta, versículo 5. Em seguida o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Espírito de Deus ajudou-me a ficar de pé. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. E conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida ouvi alguém falando comigo dentro do templo. Você está entendendo o mistério aqui? Você está entendendo o mistério? O homem, a voz, dentro do templo. O Espírito Santo precisou me tomar
precisou me ajudar, porque senão não resistia, eu não aguentaria. Terimineve, alai, aleluia. Agora vem a boa parte agora para você entender esse mistério. Há um mistério aqui. Para que tudo isso aconteça, para que a glória do Senhor, que vem lá da banda do leste, a porta oriental, a única porta que tem no templo. O templo era feito em uma única porta. Aqui nós temos 1, 2, 3 entradas. A porta do templo lá tinha uma entrada só. Uma entrada só. Uma porta só. Um só caminho. Está entendendo, amados? Quem está entendendo a mensagem? Mas para que tudo isso acontecesse, era necessário uma coisa acontecer. Escuta aqui a palavra. E Yahvé falou comigo: ó querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono, e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Escute: eis que aqui habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A boa parte vem aqui. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome. Segura aí. Nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez. Escuta aí, segura aí. Para tu ver, amados, Deus quer habitar no seu santo templo. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer trazer a sua glória para dentro do seu templo. Agora escute isso aqui. Nem seus reis, nem mediante sua insensatez, escuta aí, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vida, e de seus governantes ou de seus reis em seus altares idólatras nos montes. Escute. Os reis constituíram a soleira, a entrada e os pilares dos seus palácios encostados na entrada e nos pilares da minha casa. E assim, entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome. Você acha que a glória de Deus ela vai entrar nesse lugar? Se tiver raiz de iniquidade, se tiver adultério, se tiver prostituição, se tiver cadáveres, rés mortais, ou restos mortais, de pessoas idólatras, profanas, prostitutas. Escute isso aqui, talvez você não esteja entendendo ainda. Não é apenas alguém que morreu e foi-se embora. Às vezes estamos vivos, estamos adulterando espiritualmente a casa do Senhor. Às vezes estamos vivos, estamos dentro da casa do Senhor, estamos prostituindo a casa do Senhor. Estamos profanando a casa do Senhor. E você acha que a glória de Deus que vai vir da banda do Oriente, lá pelo leste, ela vai entrar e vai falar, e a presença do Todo-Poderoso, ela vai se fazer presente, e ela é tão gloriosa, que é necessário que o Espírito Santo ajude para que possa ficar de pé. Você acha que essa presença vai entrar de qualquer maneira? Vamos terminar o texto. Os reis constituíram a soleira, a entrada e os pilares de seus palácios, encostados na estrada e nos pilares da minha casa. E assim, entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome, por meio de todas as abominações que praticaram. E por isso, no meu zelo, eu os exterminarei. Agora, que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual
juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Agora, pois, remova do meu santo templo toda prostituição espiritual, todo adultério espiritual, todo cadáver daqueles que profanaram o meu templo, para que eu venha e desça a minha glória. Oh, aleluia! Você está entendendo, querido? A primeira coisa, é necessário passar pela porta. Versículo 1, é necessário passar pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Eu tenho que estar alinhado com Jesus, eu tenho que me render a Jesus, eu tenho que me render. Versículo 5, já estou encerrando. Versículo 5, eu preciso render-me ao Espírito Santo de Deus. E o que é se render ao Espírito Santo de Deus? Eu me entregar, eu mergulhar, eu esquecer ritualismo, eu esquecer protocolos, eu esquecer de certas coisas que me afastam da presença de Deus. Querido, sabe uma coisa? Às vezes nós vimos para a casa de Deus adorar no seu santo templo. E eu entro na casa de Deus, eu entro pela porta e trago todo tipo de mazela. E eu permaneço com ela durante todo o culto. E eu saio para casa e levo essas mazelas comigo novamente. Não aconteceu nada e nem vai acontecer, enquanto eu não me entregar inteiramente ao Senhor, confiar nele, sabendo que é Ele que faz, sabendo que é Ele que opera, sabendo que é Ele que age, não é o homem. Escuta aqui uma coisa. Escute aqui uma coisa. Deus tem levantado grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas abençoadas, pessoas comprometidas com Deus, pessoas realmente santas. Escute, Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E todos nós somos cooperadores. Sabe o que é que eu entendo com isso? Nós não temos glória nenhuma, nem pastora Célia, nem evangelista Marco, evangelista Rodrigo Gomes, nem as missionárias que estão aqui, nem os pastores. Não temos nada se não vier da parte do Senhor. Não vamos ter nada, de repente você vem achando que o pastor vai orar por mim e eu vou ser curado. Amém que seja. Mas não é o pastor que faz. Por misericórdia, Deus pode se utilizar do vaso. Deus pode se utilizar da pessoa que não tem nem cargo na igreja, para fazer a obra, fazer o milagre. A obra é de Deus. É Ele que faz tudo e em todos. Quem está entendendo essa palavra? Eu quero adiantar aqui porque eu quero partir para um ponto crucial. Nessa restauração desse altar do Senhor, no versículo 9, há duas coisas que eu não havia parado ainda para pensar, né? E que poderia existir no meio do povo de Deus. Porque aqui não se trata do mundo não, gente. Aqui a palavra de Deus está falando de casa. Eu vou usar um termo aqui que se diz, né? A roupa suja de casa. Está se falando lá de fora não. Quem está no mundo, está no mundo. Aqui está se falando do resgate da glória de Deus, do altar de Deus. Então é algo de casa, é algo de dentro. E eu não tinha prestado atenção que isso, ou essas duas coisas, poderiam ocorrer dentro do povo de Deus, não é? O próprio Deus ordena ao povo que lançassem para longe dele a prostituição e os cadáveres de seus reis, pois só assim Deus habitaria no meio deles. Escuta aqui, queridos. Qual o significado dessas coisas? Primeiro, a questão da prostituição espiritual. Qual é o tipo de adoração que Deus requer de você? Qual o fruto que você tem dado a Ele? Você vai entender que a prostituição aqui, ela não se liga na questão física entre um homem e uma mulher. Ou o adultério
entre um homem e uma mulher não está absolutamente de todo ligada a essa interpretação. Porque a palavra diz o adultério espiritual, a prostituição espiritual. Ou seja, algo que está acontecendo no meio do seu povo, de forma espiritual. E eu não havia, engraçado, é interessante. E o Espírito Santo nos traz o entendimento. Vem essa pergunta: que tipo de adoração Deus quer de você? Deus quer que você seja mais espontâneo? E você está com medo que as pessoas olhem a sua espontaneidade? Sabe o que é isso? É adultério, é prostituição espiritual. Deus lhe quer adorando de uma maneira, Deus quer lhe vendo de uma maneira e você está resistindo. Por quê? Porque alguém vai olhar, não vai entender. Né, pastora Célia? É para dançar? Dance, pastora. Se Deus lhe mexer para dançar, dance. Adore a Deus na dança. Adore a Deus levantando os braços. Adore a Deus de joelhos. Adore a Deus se mexendo, se balançando. Mas adore a Deus. E às vezes nós estamos prostituindo espiritualmente com o Senhor. Não estamos fazendo aquilo. E sabe o que quer dizer isso? Exatamente o que são isso? O que é isso, gente? O Espírito Santo me trouxe o entendimento. Essa prostituição é a falta de frutos. Não damos frutos. Estamos prostituindo na casa de Deus, não gerando frutos. E para a glória de Deus entrar pela porta e abençoar, Ele tem que encontrar. O que é que nós estamos ofertando a Deus? O que é que estamos dando? Estamos de mãos vazias. O que é que estamos fazendo para dizer assim: Deus, olha, chega aqui, está aqui a minha sincera adoração, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, está aqui a minha sinceridade, está aqui o meu amor, está aqui essa maneira espontânea que eu adoro o Senhor. Tem gente que adora o Senhor, eu imagino que está lá sentadinha, com uma história que uma vez eu contei aqui das coroas, uma coroa bem grande e uma coroa bem pequena. E um certo líder disse: pronto, só faltou essas duas, um monte de gente recebeu coroa, só falta essas duas coroas, uma grandona e uma pequenininha. Aí tinha uma irmãzinha que não tinha recebido ainda a coroa dela. E aquelas coroas começaram a flutuar naquela visão, né? E para a decepção de todos, a coroa grande foi para a irmãzinha, que aquele líder disse assim: essa mulher só sabe dormir. A mulher que só sabe dormir estava adorando a Deus. Deus, use o teu servo, que ele fale a tua palavra, que a tua palavra... E ele dizendo que ela estava dormindo, e ela orando pela vida dele. Aí a coroazona, na cabeça dela. Aí a coroinha... São coisas de Deus, né? Mas nós precisamos nos entregar a Ele. Então, queridos, é isso. Nós sabemos que na prostituição existe o quê? Escuta só, né? Prazer, mas não existe procriação, né? Porque quem se prostitui está vendendo seu corpo ali para ganhar alguma coisa. Não é assim que acontece na prostituição? Ou então a pessoa se entrega ali, aquelas pessoas que se dão a isso, não é? Interessante. Lá na prostituição, ou com a prostituição, existe prazer, mas não existe procriação. Por isso que está aqui, a palavra está ligando essa prostituição à falta de frutos, quando não geramos frutos, quando ficamos apáticos, quando cruzamos os braços, quando não queremos fazer na obra de Deus, quando vemos em nosso lado todo mundo adorar e a gente olhando. Frutos. Essa prostituição que a palavra está falando é a ausência de frutos. Como disse, lá na prostituição existe aquele prazer, mas não existe procriação. Existe fertilidade momentânea, mas não existe geração de filhos. Você está entendendo? Isso faz parte da adoração a Deus. Nós precisamos atentar para isso. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Crentes que querem prazer,
querem as bênçãos, querem as riquezas e a prosperidade, mas não querem ganhar filhos espirituais. Não querem gerar frutos. É assim que acontece em muitos lugares. Estão se prostituindo. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Ame ao Senhor, louve a Ele, oferte a Ele a adoração. Olha, queridos, que coisa que interessante. Cadáveres dos reis. Qual era o papel do rei? Qual era o papel do rei? Aquilo que Deus estava aqui mencionando nessa parte aqui. Um rei é designado realmente para governar, para produzir, para representar e para reinar sobre o seu povo. Esse é o significado. Mas o que vem a ser esses cadáveres de reis? Que Deus estava falando aqui através do profeta Ezequiel. O que vem a ser esse cadáver dos reis? Eu fiz uma anotação aqui e passo para você agora. Todos nós sabemos que a nação de Israel teve diversos reis. Infelizmente, a maioria deles fizeram o povo perecer, pois levaram a nação escolhida de Deus a se prostrar diante de outros deuses. Deus então diz ao profeta Ezequiel e ao povo para tirar do meio deles os cadáveres dos seus reis, os cadáveres dos homens que os levaram a pecar. Escuta aí uma coisa. Será que existem alguns cadáveres de reis no nosso meio? Coisas que antes nos dominava, reinando sobre nós, naquela velha natureza do velho homem. Escuta aqui. Que coisa interessante, a palavra de Deus nos inspira agora. Os cadáveres dos reis, aquilo que nos levou a profanar contra Deus, e mesmo hoje, a velha natureza, ela ainda está latente, ela ainda está viva. Estamos com o título de crentes, nova criatura, novas pessoas, mas os cadáveres dos reis ainda estão dentro de nós. Cadáveres de quê? De idolatria, de mágoas, ressentimentos, falta de perdão, cadáveres dos reis. Quem está entendendo essa palavra? Deus quer entrar pela porta oriental, mas Ele quer encontrar uma igreja sem prostituição, sem adultério, sem cadáveres de reis, gerando frutos, para que Ele possa entrar e a glória dEle tomar o ambiente. Aleluia. Quem está entendendo? Glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ser eternamente a habitação de Deus. Não podemos ceder, não podemos nos entregar àquilo que Satanás quer fazer conosco. Satanás quer nos afastar da presença de Deus. Satanás quer fazer de tudo para afastar você da comunhão, para fazer você esfriar, através da atitude de alguém. Eu estava conversando essa semana com alguém. A gente fala, conta a história, conta o milagre, mas não diz o nome do santo. Não é assim? Eu conversando com alguém essa semana, e eu disse: fulano, eu tenho percebido que você está um pouco assim. Pastor, infelizmente, o povo fala muito. Se o povo fala muito, o povo sempre falou. Desde muito tempo, o povo sempre fala. Onde é que fica Jesus aí? Porque o povo falou. O povo falou e eu deixei de caminhar, eu esfriei, eu desanimei, porque o povo falou. O povo sempre vai falar. E eu ainda cheguei, eu ainda fui mais ousado com aquela pessoa, e eu disse assim: o que o povo fala é justo, é correto, é coerente, ou não é justo, ou não é... Você já parou para pensar que aquilo que alguém pode estar falando é algo que pode estar sendo bom, e você... Talvez o orgulho dentro de você não esteja permitindo você aceitar essa censura, essa crítica que pode ser construtiva. Percebe? Às vezes, e aí são os cadáveres dos reis que estão dentro de nós.
E nós não permitimos, nós não nos deixamos humilhar, reconhecer. E o que é que Satanás faz? Começa a te afastar da presença de Deus. Começa a esfriar. Por quê? E aí eu fiz a pergunta àquela pessoa, eu disse, me diga uma coisa, o que é que Jesus fez para você ficar triste no caminhar? Outra coisa, o que é que lhe garante que onde você chegar não vai ter um povo para falar alguma coisa? Você acha que vai encontrar uma igreja perfeita? Aí agora eu vou fazer uso de uma palavra que eu já disse aqui, de uma historinha, com o pastor Billy Graham, se não me falha, ou foi Benny Hinn, um desses dois. Que alguém falou assim, olha, eu estou procurando uma igreja e tal. Ele disse, quando você encontrar a igreja perfeita, não entre, senão vai acabar com ela. E eu perguntei àquela pessoa, eu disse, Satanás está vencendo uma batalha com você. Satanás está permitindo que você dê ouvidos a algumas pessoas. E eu ainda perguntei, é todo mundo? Não, é algumas. Ah, tá, eu pensei que era, você falou todo mundo. Aí já começa um princípio até de inverdade, porque dizer que é todo mundo é complicado. Mas o que é que Satanás faz para nos afastar da presença de Deus? Ele começa a usar os ardis, pessoas, para nos afastar da comunhão. Então, eu estou deixando de entrar na presença de Deus e adorar, porque alguém falou isso ou aquilo. E aí é aquela história que eu disse à pessoa, né? Eu disse, o que alguém está falando é justo? Você já parou para pensar se aquilo que alguém está falando não é justo? E de repente a pessoa está lhe dando um alerta para você acordar sobre esses cadáveres de reis que estão dentro de você. O que é cadáver? É o que está podre, mas é ruim, mas é idólatra, mas é rancoroso, mas é ardiloso, mas é mentiroso. Está dentro de nós, cadáveres de reis. Fede, é podre, não presta. E o que é que Satanás faz? Se utiliza disso para me afastar e afastar você da presença de Deus. Quando Deus apenas quer de nós um coração puro e sincero, adorador. Tudo que Deus quer de nós é isso. Sem se importar com quem está falando à direita, à esquerda, à frente, porque o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu. E Deus vai encontrar um lugar de adoração quando nós estivermos totalmente voltados para Ele, para a sua palavra, conectados com Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos